Oiê, eu sou a Marjorie Ostrovski e começa agora o Folha Conecta. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E o tema de hoje é vacinação. Você já olhou a carteirinha de vacinação do seu filho? Por isso trouxemos a Luciana. Se apresente, Luciana, para nós. Tudo bem, Marjorie? Tudo bem. Inicialmente, agradecer o seu convite. Estou lisonjeada, meu primeiro podcast. Então, meu nome é Luciana, sou farmacêutica da Clínica Santa Giana, farmacêutica de formação, me formei em farmácia industrial. Trabalho há muitos anos com a indústria farmacêutica, então lá do outro lado do balcão, né? Conheço todos os processos de produção, trabalho com a área de qualidade. Tenho uma consultoria nessa área de qualidade da indústria e também me especializei em vacinas e estou, né, há quase 3 anos com a clínica, trabalhando aí todo esse aprendizado, né, todo esse conhecimento que eu tenho da área de qualidade, da área da saúde, agora com o público, né? Agora diretamente com o público. E, Luciana, sim, uma pergunta básica que eu acredito que você deva receber muitas, né? Como fica a questão da vacinação atrasada? Porque aconteceu comigo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte, né? O que a gente faz? Vamos lá, atrasos vacinais. Para quem passou por uma pandemia tão longa quanto a que nós passamos, né? Muitos cartões vacinais acabaram perdendo o prazo e vacinas ficaram em atraso. O atraso vacinal, ele acontece por uma série de motivos, né? Por um impeditivo qualquer em relação à saúde ou por um esquecimento, mas ele pode ser recuperado. Então, o importante é que vacina feita não é vacina perdida. Então, vamos supor que uma criança deveria ter feito 3 doses de uma vacina, fez 2, ficou faltando a terceira. Aquelas 2 doses que ela fez, ela não perde. Então, como se recupera? Fazendo a terceira dose, tá? Então, mesmo que em atraso, é importante que todas as doses do protocolo vacinal sejam feitas. Mas e esse período que a criança ficou com a vacina atrasada, ou adulto, ou quem quer que seja? Durante o período em que houve o atraso da dose seguinte, pode acontecer de a quantidade dos anticorpos estar um pouco mais baixa, porque justamente essas doses vacinais acontecem para isso, né? O protocolo ele é definido de acordo com a quantidade de doses necessárias para que você atinja uma quantidade boa de anticorpos. Então, enquanto você não finaliza esse protocolo, se você atrasa uma dose, você fica com a taxa de anticorpos um pouco mais baixa. Então, a sua proteção não fica completa. Entendi. Né? E a questão da vacina, quando a criança tem alergia a algum componente, ou porque ela é de uma rede privada, ou né, de uma rede do SUS, por exemplo, o que a gente faz? É normal? Não é? Vamos falar então de reações vacinais. Isso. Tá bom? As vacinas, então, todas elas podem trazer reação. Tá? Às vezes tem mãe que chega para mim e fala assim, a vacina da rede privada não dá reação, me falaram que a vacina da rede privada não dá reação. Eu falei, não, pera lá. Eu nunca vou te dizer que a vacina da rede privada não dá reação. Todas as vacinas potencialmente podem reagir de alguma forma, porque é um corpo estranho no organismo. Na verdade, a função da vacina é trabalhar o organismo, né? Fazer com que o organismo reaja ao antígeno que está sendo aplicado. Mas existem, sim, níveis diferentes de reação. Então, uma reação ela pode ser mais intensa devido à composição da vacina. Então, tem o que a gente fala, a famosa vacina pentavalente que se dá na rede pública. Ela é uma vacina que comumente traz muito mais reações. Por quê? Pela composição dela. Então, o componente pertussis, que é um dos componentes da vacina, na rede pública ele é feito de células inteiras. É acelular, porém feito de células inteiras. E isso traz muitas reações. Na rede privada, ele já não é feito de células inteiras, é feito de partes de células. Então, isso reduz muito as reações. Então, essa é uma das causas de reação, composição da vacina.
Outra causa são causas inerentes ao próprio organismo. Tem criança, tem pessoas que acabam reagindo mais a vacinas, tem pessoas que reagem menos. Sim. Tem vacinas que por si só são mais reatogênicas, como por exemplo, meningocócica B, é uma vacina bastante reatogênica, né? Ainda que seja celular, mas é uma vacina que traz febre, que traz bastante dor. Mesmo assim, tem crianças que passam sem reação? Tem. Sim, Né? sim. Então, é muito particular também. Embora nós orientemos sempre os clientes das reações mais comuns das vacinas, mas se a gente abrir a bula, né? Eu sempre falo para o cliente, falo, olha, se você abrir a bula, é como um medicamento, né? Exatamente. Tem uma série de possíveis reações mais graves, reações mais brandas, mas tem as reações que são mais comuns. E é isso que a gente passa como orientação para os clientes. Tem alergia, como você citou? Pode acontecer. Pode acontecer da pessoa ser alérgica a algum componente vacinal. Falando de alergia, vamos falar um pouquinho do ovo, que é uma pergunta que sempre vem. Né? Principalmente daquela janela imunológica. O que é essa janela? O tempo dela? Você consegue explicar para nós? Exatamente. Então, assim, o que é a questão do ovo? Então, tem algumas vacinas, como, por exemplo, a vacina da febre amarela, que é a famosa vacina dos 9 meses, que muitas vezes o pediatra fala assim, mãe, antes da vacina de 9 meses, dá ovo para criança, né? Para ver se tem alergia ao ovo. Por quê? Porque para se conseguir o antígeno, se usa o ovo como um veículo. Tá. Né? Então, o ovo ele é utilizado como uma... como é que eu vou te explicar? Ele é uma base para que se forme o antígeno. Formado o antígeno no ovo, ele é clarificado, ele é limpo. Sim. Então, tem todo um processo de clarificação, de produção da vacina para que essas proteínas do ovo sejam retiradas. Pode ficar alguma pequena molécula? Pode ficar. Mas assim, quando a gente fala de que crianças alérgicas a ovos não podem tomar vacina, a gente tem que ter muito cuidado. E isso também, os pediatras têm um papel muito importante nessa orientação. Crianças com alergia extremamente forte ao ovo, né? Aquela alergia que pode levar a uma parada respiratória, aí realmente é um caso a ser avaliado. O pediatra orienta, de repente, a fazer a vacina num ambiente hospitalar, por uma questão de segurança. Sim. Mas uma alergia branda, a criança comeu ovo, formaram umas pintinhas vermelhinhas, ou deu qualquer tipo de dermatite. Isso normalmente não é impeditivo para a vacina. Então, a gente sempre diz que é muito mais importante a proteção, né, do que você não vacinar por medo de dar alguma reação. Então, é muito importante, assim, crianças que têm alergia ao ovo, ou mesmo adultos, né, tem muito adulto que precisa da febre amarela ou de outra vacina, que tenha o ovo como veículo, consulte seu médico. Né? É muito importante o acompanhamento médico, e os médicos, né, mais do que ninguém, sabem a importância das vacinas e o quando realmente isso precisa ser evitado ou não, né? Sim. E tem aproveitando, né, a questão da alergia, tem alguma vacina que contenha leite, de repente? Porque quantas crianças, né, às vezes têm intolerância à lactose ou são alérgicas à proteína, né, do leite. Tem algum? Não, leite. Nas vacinas de mercado, não. Tem. É mais assim, em termos de alergia alimentar, o que se fala muito é a questão do ovo mesmo. Então, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. No sentido de dor, tem algum equipamento ou alguma coisa que a gente coloque na pele, que nem tinha aquelas, né, que a gente viu algum tempo atrás aí que saiu no mercado, que parecia uma borboletinha verdinha e que a gente levava e aplicava e aí, né, dizia-se que diminuía a dor. De fato diminui ou não? Diminui. O que acontece é o seguinte, é lógico que hoje, né, quanto mais humanizado puder ser o processo, a gente busca, né, realmente essa questão da humanização de verdade mesmo, né? Então, não é aquela questão do falar humanizado, né? A gente realmente tem que colocar em prática. Muitas mães falam assim, mas não, por que
tudo não é gotinha, né? Porque a gente tem a vacina do rotavírus, que é gotinha, e lógico, é muito mais leve, mas não se chegou a essa tecnologia ainda, né? De conseguir passar tudo para gotinha. Enfim, o que muito acontece, e aí a gente acaba vendo até em adultos, é o medo da agulha. Né? Então, o medo que fica das pessoas que têm o medo de injeção é o medo da agulha. Então, todos esses dispositivos que nós temos, então nós temos o PicLook, que é essa borboletinha verdinha que você falou, né? Então, é o PicLook. É que eu não sabia se eu poderia falar o nome comercial, então por isso que eu não falei. Ele ajuda. Nós temos a famosa abelhinha, né? Que é um dispositivo. Nós temos a abelhinha, a joaninha, que são dispositivos que ajudam a reduzir a dor, e todos eles são físicos. Tá. Então, muitas vezes a pessoa fala, tá entretendo a criança, porque a abelhinha, o PicLook, ele trabalha com... Ele tem uns pontinhos, se você ver atrás, ele tem uns pontinhos elevados, e esses pontinhos, eles pegam, eles comprimem a pele. Então, o que acontece? Qual é a lógica de trabalho, tanto do PicLook quanto da abelhinha? Já vai passar aí, a gente tem uma foto dela. Eles trabalham comprimindo a pele e enganando fisicamente o cérebro. Por quê? Vamos supor que eu vou fazer a picada no braço. Na parte superior, ou seja, no caminho entre onde eu vou fazer a picada e o cérebro, eu corto essa informação. Então, quando eu coloco o PicLook, ele vai comprimir a minha pele. O cérebro vai entender essa compressão aqui. E o que ficou para baixo, ele vai acabar esquecendo. E isso realmente é comprovado, é físico. A abelhinha é a mesma coisa, ela trabalha a vibração. Como por ela ser mais intensa, ela traz mais resultado que o PicLook. Na clínica, nós usamos os dois em conjunto. Mas, assim, a abelhinha realmente ela é mais eficaz. E ela trabalha também essa questão do enganar o cérebro. O cérebro, ele fica percebendo aqui a vibração e ele esquece o que está depois. Então, essa dor da picada, a gente elimina 100%. Isso a gente elimina. Agora, a vacina não dói? A vacina vai doer. Ela vai doer. Por quê? Ela vai doer a hora que você aplicar, a hora que você injetar o líquido. Então, a picadinha, a gente tira a dor da picadinha. A hora que injeta o líquido, aí pode vir a dor. Então, tem vacinas que são mais doloridas, tem vacinas que são menos. A forma de aplicação também faz toda a diferença. O preparo da vacina faz toda a diferença, né? E aí, não só a aplicação, eu vou falar um pouquinho de imunização, porque quando a gente fala de imunização e de vacina, eles são ligados, mas eles são diferentes. Que vacinar é muito simples. O que é o vacinar? É você pegar a vacina e aplicar. Isso é muito simples. Agora, você garantir a imunização vai muito além do vacinar, né? Vai no cuidado que você tem de armazenar essa vacina. As vacinas têm que ficar entre 2 e 8 graus. Não pode ter variações bruscas de temperatura, porque elas são muito sensíveis. Então, o armazenamento, o transporte dessa vacina é extremamente importante para garantia da qualidade da vacina. O preparo da vacina é muito importante. Por mais que as vacinas da rede privada, a grande maioria delas já venha dentro da própria seringa, mas nós temos vacinas que precisam ser agitadas vigorosamente. Tem vacinas que não podem ser agitadas vigorosamente. Tem vacinas que têm que ser agitadas por um tempo maior. E aí você precisa de uma alteração física daquele líquido para garantir que a vacina funcione, que ela seja efetiva. Além disso, a aplicação, né? Então, dependendo do local de aplicação, do volume que você aplica por segundo, faz toda a diferença, né? Então, não só na dor, como também na eficácia da vacina. Então, tudo isso é importante. Por isso que a gente diz assim, que na Santa Diana nós não vendemos vacina, né?
Sim. Nós não somos um comércio de vacina, Exatamente. nós garantimos a imunização. E é muito importante, né? Quem for procurar vacina, realmente estar confiante no estabelecimento que está fazendo a vacina. Aproveitando uma pergunta. Eu sei que a Santa Giana ela é diferenciada, gente. Mas vocês têm também a questão do agendamento que nós conversamos, né? Para crianças que às vezes precisam de um tempo maior, né? Hoje nós temos algumas crianças aí que têm transtornos, né? E esses pais muitas vezes ficam inseguros mais do que os pais, né? Que são os típicos, né? Eu falo sempre isso. Falo dos pais atípicos já ficam mais receosos. Como que funciona lá na Santa Giana? Isso é o que nós chamamos de vacinação sensorialmente gentil, né? Que é a vacinação que atende, né, o processo como um todo, ele atende a necessidade da criança. E dos pais também. Exatamente. Né? Porque nós não podemos falar só em crianças atípicas. Tem muita criança atípica que dá trabalho para vacinar, que realmente, assim, eu digo que os bebês são os mais fáceis. Sim. Né? Porque o bebê, ele não precisa nem te ajudar. Mas, assim, quando a criança atinge ali 1 ano, 1 ano e meio, que tem os reforços vacinais, já começa a ficar um pouco mais difícil, mas o papel dos pais é muito importante nesse momento. Quando ela chega nos 4 anos, nos reforços, né, ou até um pouquinho antes, que aí são as vacinas anuais da gripe, já são crianças que entendem. Então, que a gente consegue conversar, que a gente consegue convencer. Só que muitas vezes isso leva um tempo. Né? Então, é um trabalho que eu falo que é a 4 mãos. Nós dependemos muito do trabalho que é feito em casa, com os pais, na orientação do que é a vacina, da importância das vacinas. Né? E de que vai doer um pouquinho, sim, mas você é corajoso, mas você é forte, você aguenta né? E no final tem presentinho, enfim. Ai, que legal. Mas falando dos atípicos, muitas vezes é um pouco mais complicado mesmo. E aí nós tentamos entender qual é a rotina daquela criança, o que ela gosta, o que ela não gosta. Tem crianças que nós temos que reduzir a luz. Sim. Tem crianças que não pode ter barulho. Então, assim, nós trabalhamos muito essa questão do agendamento também, para que os clientes não fiquem esperando. Eu particularmente não gosto de esperar, então a gente não deixa o cliente esperando. E para que ele tenha o tempo dele, né? Tem criança que precisa de mais tempo, tem adulto que precisa de mais tempo. Porque chega com medo, né, Lu? Chega com medo. Porque já sabe a dor, já fica ali. E nós temos que ter o tempo para explicar, né? Fora isso, nós temos todo um acompanhamento também pós-vacinal, né? Após as primeiras 24 horas, nós sempre questionamos, retornamos para saber como foi a vacinação, porque normalmente, né, falando de vacina de rede privada, falando de vacinas acelulares, as reações costumam acontecer nas primeiras 24 horas, então esse feedback é muito importante para nós também. E nós temos o WhatsApp, que é 24 horas. Então, surgiu qualquer reação inesperada, à noite, pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, isso acontece muito. Sim. Então, chega lá a mensagenzinha no WhatsApp, olha, tá assim, assim, assim. Então, tudo o que está de acordo com os estudos da vacina, de acordo com o previsto em bula, de acordo com o que onde está a nossa área de atuação, nós conseguimos ajudar. Saiu daí, nós pedimos ajuda para o pediatra ou para o médico. Então, sempre também é um trabalho feito muito em parceria, né, com os pediatras. Nós temos um limite, né? Nós vamos até onde? Até onde o nosso conhecimento permite. A partir daí, se é necessário, nós acabamos envolvendo também os médicos responsáveis. Ai, muito legal. E também vocês oferecem o serviço de atendimento home care. Exatamente. Nós fazemos o domiciliar. Aliás, assim, acho que 80% dos nossos atendimentos são domiciliares. Eu, particularmente, faço a grande maioria deles. Eu sou responsável pelos domiciliares. Muitas vezes, quando eu acabo não podendo ir, a Edilene, que é a nossa enfermeira, vai. Mas, assim, nós vamos, agendamos. E eu sempre digo que quem faz a agenda na Santa Giana é o cliente.
Então, o cliente me pergunta, que horário você tem? Eu respondo a pergunta, que horário você quer? Sim. E a gente sempre tenta encaixar, né? Então, o que fica mais cômodo para o cliente é o que para nós é melhor, né? E nada melhor do que vacinar em casa, né? Eu acho que a criança, ela se sente até mais segura e protegida, né? No ambiente familiar, onde ela já conhece, né? Tanto a casa, ou mesmo que venha na clínica, também uma outra orientação que nós sempre passamos é as mães que amamentem a criança durante a vacinação. Então, a gente sempre orienta, que é a famosa mamanalgesia, que é muito importante para o conforto e para a segurança da criança. Sim. Né? Então, muitas vezes a criança está mamando, a gente está ali no procedimento, deu a dorzinha, parou, chorou um pouquinho, volta a mamar, passa. Né? Então, é aquele alento, é aquele conforto. Na clínica, eu até fiz um post sobre isso uma vez, que assim, a maca, ela é obrigatória numa sala de vacina. Mas se eu te disser que nós usamos uma vez no mês, é muito. Por quê? Onde é melhor vacinar? No colo. Toda a vida. No abraço. Sim. Né? Então, a gente sempre trabalha o aconchego. Quanto mais aconchegada a pessoa está, mais ela vai confiar naquilo, né? E aí é importante, né? Não só os pais estarem se sentindo seguros também no ambiente Exatamente. onde estão vacinando seus filhos, porque eu acho que faz toda a diferença nesse pacote todo, né? E eu sempre brinco, eu sou mãe de 3, então eu sempre brinco, falo, gente, a gente tem que sempre usar da idade da criança conforme a idade, né? Porque o adolescente, é o que você falou, o adulto tem medo e o adolescente também, e quanto menor a gente usar ali a criatividade, brincar antes de vacinar. Mas também não mentir, gente, sempre falar a verdade. Exatamente. Falar que vai doer um pouquinho, mas é importante a vacinação. Eu sempre brinco que eles têm vários soldadinhos no corpo e aí a vacina vai levar esses soldadinhos para a defesa do corpo deles. E que vai doer porque eles precisam entrar todos de uma vez. Então aí eles entendem esse processo e vai bem tranquilo. Muito bem, legal. Então, é o que eu digo, o papel dos pais em casa é muito importante para nos ajudar no processo. Porque a criança que chega já com esse background, com esse entendimento da vacina, para nós facilita muito o nosso trabalho. E a gente segue a mesma linha, né? Lu, e aproveitando também, vocês fazem a colocação do primeiro brinquinho lá na clínica, como funciona? Isso, nós fazemos também o primeiro brinquinho nas bebezinhas, com técnica de auriculoterapia. Eu sou auriculoterapeuta. E nós fazemos sempre o furinho no ponto neutro, o detector de pontos, para que, né, quem entende um pouco dessa questão aí da auriculoterapia sabe que se nós deixarmos um brinco de metal em um ponto de acupuntura, ele pode trazer outros danos. Então, pode trazer uma dor de cabeça, uma dor de dente. Muitas vezes, né, alguns sintomas que a pessoa tem parecem não vir de lugar nenhum e pode ser que seja dali, né? Então, a gente tem todo o cuidado de fazer essa perfuração no ponto neutro. Usamos os brinquinhos aprovados pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, né? São brincos já para perfuração mesmo, eles são próprios para perfuração, estéreis, enfim. Então, todo um processo cuidadoso. E também é um serviço que nós atendemos em domicílio, até porque muitas vezes, né, acontece da mãe chegar em casa e falar, cheguei do hospital, você vem fazer o furinho? Né? Então, a criança, quando ela é muito novinha, a gente realmente, o quanto mais você evitar tirar ela de casa, muito melhor, né? Hoje a gente tem vírus e bactérias e, enfim, por aí, né? Então, a gente é um outro serviço que nós também prestamos em domicílio. E também, assim, né, a questão, acho que desses 2 anos aí que nós ficamos todos reclusos, né, por conta da pandemia, também surgiram, eu acho que muitas doenças que estavam lá atrás erradicadas por conta da vacinação que os pais estavam levando, esse período, essa lacuna, nós tivemos aí um surto de varicela esses dias, né? Então, de repente, foi essa falta dessa vacina, Lu? Pode ter sido sim. Os números hoje já estão um pouco melhores, mas os números reduziram muito, né, das vacinações.
E isso nós vemos pelos números de rede pública e rede privada. O sistema é único, agora tem um sistema novo que vai trazer os dados muito mais rapidamente para nós. Inclusive, tivemos esse surto de sarampo, tivemos o ano passado, praticamente em dezembro, surto de gripe. Exatamente. Né? E quando normalmente se dá o vírus da gripe? Junho, julho, inverno. Mas tá tudo mudando. E assim, por isso que a gente sempre diz também, né? A vacina da gripe, ela tem um momento que ela chega, lógico, é antes do inverno, porque o inverno tem um clima mais propício, né? As pessoas ficam mais fechadas, mas os vírus não deixam de circular. Exatamente. Então, não vacinou a gripe em junho, julho, agora não vou mais. Né? Não adianta. Todos os anos os vírus mudam. Então, é importante fazer a vacinação todos os anos. Sim. Outra coisa, Lu, aproveitando a pergunta, existe uma diferença entre a vacinação do SUS e a vacinação particular da rede privada? Existem algumas diferenças. A rede pública, ela trabalha com população. Então, quando nós falamos de população, nós trabalhamos com números. Uhum. Né? Então, a rede pública, se nós formos falar de PNI, que é o Programa Nacional de Imunização no Brasil, ele é extremamente completo. Então, se nós compararmos o PNI com programas de outros países, inclusive países da Europa, nós temos muito mais vacinas. Nós temos mais vacinas. Então, tem cliente meu de Portugal, dos Estados Unidos, que vem vacinar aqui, complementar a vacinação, porque lá não tem tantas vacinas. Então, o nosso PNI, o nosso Programa Nacional de Imunização, é muito bom. Mas ele trabalha a população. Sim. O calendário de vacinação da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, e junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele é um calendário mais completo. Completo como? Completo em proteção. Então, para te dar alguns exemplos, a rede pública faz meningocócica C, porque C é o tipo que tem uma maior quantidade, um número maior de casos no Brasil. A rede privada tem A, C, W, Y e B. Hoje nós temos os números C, muito alto, B, um pouco menor, e os demais um pouco espalhados no território nacional. Então, muitas vezes tem W no norte, não tem no sul, enfim, está espalhado. Mas hoje, o que eu sempre digo, nós vivemos um mundo globalizado. Então, não adianta falar que aqui não tem. Daqui a pouco eu estou lá. Sim. Daqui a pouco eu estou no Nordeste, né? Passando férias na praia. Então, não dá para a gente considerar esse tipo de coisa. O investimento em vacina na rede privada, ele é alto. Sim. É um investimento alto. Me fale, com 3 eu sei bem. Mas o nosso programa vacinal da rede pública também é muito bom. Então, o que nós também, como um dos valores que nós temos na clínica, é a transparência e a honestidade. Então, muito honestamente, o que nós orientamos? Dá para fazer tudo na rede privada? Perfeito. Por quê? Porque você tem doses unitárias, porque você tem vacinas com menor reação, Sim. porque você tem vacinas mais completas em proteção. Ponto. Né? Isso não tem dúvida. Agora, não dá para fazer? Faça na rede pública e complemente se for possível. Né? Eu fiz a meningocê na rede pública. Hoje nós temos uma ACWY que é dose única a partir de 1 ano. É uma dose. Você traz mais 3 proteções contra meningococos. Né? Não dá para fazer? Faz a B. Completa a proteção com a B. Completa a proteção com a pneumo 13, que muda de 70% para 90% a proteção. Né? E hoje nós estamos esperando a pneumo 15, que é mais protetiva ainda. Então, existem diferenças. Existem diferenças na composição, existem diferenças nos fabricantes, né? Via de regra, o governo ele traz as tecnologias para laboratórios nacionais e fabrica as vacinas aqui.
Muitas das vacinas são multidose, então abre-se um frasco e vacina-se 5, 10 pessoas, né? E muitas vezes esse frasco acaba ficando um tempo maior aberto, existe a validade, sem problema nenhum, mas existem essas pequenas diferenças. Então, assim, é possível fazer na rede privada? A tua proteção realmente vai ser mais completa. Não é possível, dá para complementar. Dá para melhorar. Então, gente, o negócio é prevenir, né? É prevenir. Eu sempre falo que eu peco pelo excesso. Eu prefiro proteger pelo excesso do que depois faltar, como você disse, né? A questão da vacinação é muito importante, gente. E estamos chegando ao fim, Lu. Quero muito agradecer a sua presença aqui. E aí eu quero que você se despeça, enfim. Eu que agradeço. Fico à disposição, né? Se qualquer dúvida, nós estamos lá para orientar, né? Essa questão da orientação é muito forte. Podem entrar em contato por telefone, pelo WhatsApp, é o mesmo número. Posso passar? Pode. É o 3367-6706. Então, nós estamos 100% disponíveis para orientação, avaliação de cartão vacinal. Não sei, está faltando alguma coisa? Dá para melhorar, dá para complementar? A gente está à disposição. Tá bom? Mas protejam-se, porque hoje, no mundo em que nós vivemos, né, cercados de vírus e de bactérias, nada melhor que a proteção. Exatamente. Lu, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Estamos chegando ao fim. Obrigada a você que nos ouviu aí do outro lado. Bom, e qualquer dúvida, a Santa Diana está à disposição, gente. Eu conheci a clínica, é maravilhosa. Enfim, é isso. E até o próximo episódio. Obrigada.